Ah, tá muito doído. É aí mesmo que o Senhor quer que você brilhe. Sabe? Ele quer que você brilhe em meio às dificuldades. Ele quer que você brilhe na circunstância que você está vivendo hoje. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, nesta manhã sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo. Venha nos trazendo revelação de quem Tu é, da Tua palavra. Pai, tudo é sobre você, não é sobre a Mônica, não é sobre nenhuma das irmãs. Tudo é sobre você. Tudo é para Tua honra, tudo é para Tua glória. Tudo é para Tua glória. Que a Tua palavra venha penetrar na nossa alma, no nosso espírito. Que a Tua palavra venha nos transformar de dentro para fora. Ora, Namanás, Tu és poderoso, Tu és digno de todo louvor, digno de toda adoração. E nessa manhã nós clamamos, nós chamamos pela Tua presença. Vem, Espírito Santo, nós queremos mais, nós temos fome, nós temos sede por mais. Nós não queremos somente gotas de águas, nós queremos mergulhar, nós queremos perder o controle, nós queremos ir fundo onde nós pensamos que não é possível, onde nos dá medo. Nós queremos ir neste lugar, não queremos mais caminhar com águas pelos tornozelos, não, mas nós queremos sim caminhar em autoridade, nós queremos caminhar em perseverança, nós queremos caminhar no nome de Jesus. Como Tuas filhas guerreiras, no nome de Jesus, que nesta manhã o Espírito Santo venha sobre nós, nos fortalecendo, revelando sobre nós a verdade e trazendo à luz a mentira, porque a mentira não precisa ser revelada, ela só precisa vir à luz, ela só precisa sair das trevas. A verdade sim precisa ser revelada, porque é a verdade que nos transforma. Ora, Namanás. Vem como um trovão nesta manhã sobre as nossas vidas. Nós declaramos esse dia é Teu, Pai. Nós declaramos que o nosso coração é Teu. Nós declaramos que a nossa vida é Tua. Que nesses 12 dias de jejum você possa falar conosco. Você possa nos transformar. Você possa transformar a nossa mente. Você possa nos mover de onde nós estamos. No nome de Jesus. Nós sabemos que nada muda quem você é, porque a palavra diz que você é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas nós queremos ser transformadas. Nós não queremos que você olhe diferente para nós, mas nós queremos te ver de uma maneira diferente. Nós queremos te enxergar, nós queremos te contemplar. No nome de Jesus, remove de nós toda barreira, todo impedimento, tudo que tem nos afastado da Tua presença. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Declare o seu coração nesta manhã, minha irmã. Declare que nenhuma interferência maligna, nenhuma distração vai impedir você de receber a palavra que o Senhor tem para você nesta manhã. Declare no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que nada pode impedir o poder de Deus na sua vida. No nome de Jesus. Que nada pode impedir aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Vem, Espírito Santo, com autoridade sobre as nossas mentes. Nos guia. Que as minhas palavras sejam palavras do Teu trono. Que eu não fale o que não é necessário, mas que eu fale tudo aquilo que é necessário. Tudo aquilo que vem do Teu coração. Porque são as Tuas palavras que geram vida. São as Tuas palavras que geram transformação. São as Tuas palavras que geram amor, que geram renovação em nós. No nome de Jesus. Todas as irmãs são bem-vindas no nome de Jesus. No nome de Jesus. Toma conta das nossas mentes nesta manhã. No nome de Jesus. Irmãs, glória a Deus, sejam bem-vindas. Hoje eu quero falar de algo muito tremendo. Sejam bem-vindas, Andréia. Glória a Deus pela sua vida. Alice, Ana Maria, Úrsula. Acho que eu vi a irmã Nelce aí também. Maria Ferreira. Todas as irmãs que eu não citei o nome, sejam bem-vindas no nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre marcas de um chamado. Sabe, muitas pessoas, às vezes elas não entendem porque está passando por algumas circunstâncias. Por que elas estão às vezes sofrendo,
E hoje eu quero falar sobre a vida de Esther e um pouquinho sobre a vida de Davi. Sabe, eu estava meditando na palavra de Deus e o Espírito Santo me levou a mergulhar na vida de Esther e na vida de Davi. Quantas coisas eles têm em comum. E hoje eu quero falar de 7 marcas de um chamado. 7 marcas que nos mostram que fomos marcados por Deus. 7 marcas. E eu gostaria que você gravasse muito essa palavra, porque ela mudou a minha vida. E eu tenho certeza que ela vai mudar a sua. Sabe? A palavra de Deus, ela nos renova. A revelação da palavra de Deus, como nós falamos na live 2, ela nos transforma. A revelação da palavra, não a informação, mas a revelação. Sabe? E hoje eu quero falar através da palavra de Deus. Eu quero falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Sabe? Esther foi uma órfã. E Davi, quem foi? Ele foi um menino rejeitado pela própria família. Ele foi um menino que ninguém queria ele na mesa para jantar, para o banquete, não. Ele ficava lá no campo. Ele era só o mais novo. Sabe? E hoje nós vamos entender algumas marcas. E eu gostaria que você abrisse o seu coração, sabe? Quantas vezes nós já não falamos: ah, Deus tem um chamado na vida da Mônica, olha que bonito. Deus tem um chamado na vida da Gisele. Deus tem um chamado na vida da Andréia. Olha que lindo, mas na minha não. Ah, essa pessoa vai alcançar o lugar dela, mas eu não vou. Sabe, muitas vezes nós declaramos e decretamos a nossa própria derrota. Mas a palavra de Deus diz que não importa onde você está, não importa quão distante do lugar que Ele reservou para você, ninguém vai sentar no seu lugar. Como ninguém sentou no lugar de Davi, ninguém sentou no lugar de Esther. Mas também nós vamos aprender que é através da obediência que nós chegamos neste lugar. Através da vida de Esther e da vida de Davi, sabe? Esther, ela estava num processo que aparentemente não tinha recursos para a vida dela. Ela era órfã. Se o tio dela morresse, ela não teria ninguém. Sabe, naquele tempo, isso era muito sério. Era muito sério. Ela poderia se tornar uma escrava. Sabe? E Davi, todos na casa dele se alegravam juntos, mas ele estava sempre o rejeitado. Imagina se eles tivessem deixado que isso entrasse na alma, no espírito deles. Tivessem se vitimizado por isso. Eles não teriam alcançado o destino deles. Sabe, a palavra de Deus diz que Esther, ela estava disputando com muitas mulheres. Não eram poucas, eram muitas. Com todas as virgens lindas, bonitas naquela época. Imagine quantas mulheres bonitas. Davi, ele estava disputando com os próprios irmãos. Os irmãos disputavam com ele, né? Porque, na verdade, Esther e Davi não disputavam. Eles obedeciam. Esther e Davi, eles não estavam preocupados com o que as pessoas pensavam. Eles estavam preocupados com o que Deus pensava sobre eles. Sabe, isso é muito importante. O seu pensamento, a sua conduta vai te levar ou não ao seu destino. Em Esther 1:21, começa a mudar a história de Esther. A órfã. O rei manda chamar todas as virgens. E Mardoqueu diz: tem uma órfã aqui em casa. Tem uma órfã aqui em casa. E ele manda Esther para o harém. Sabe, amados? 1 Samuel 16:11, Jessé pergunta para Samuel. Samuel pergunta para Jessé: você não tem mais filhos? E Jessé responde: sim, tenho um no campo. Sabe? Nem ao menos foi citado o nome de Davi. Não, Davi está no campo, não. Ele diz: tem um no campo. Um que foi rejeitado, abandonado, que ninguém gosta de ficar perto dele. Mas, você tá falando sério? Sabe, Samuel manda chamá-lo. Diz: ninguém senta à mesa até que ele chegue.
Ninguém senta para comer até que ele chegue. Sabe, Davi aqui, ele foi chamado pela sua característica. Ele é um menino pequeno, ruivo. Sabe, muitas vezes o inimigo ele vai te caracterizar, ele vai chamar você. É baixo, é aquela gorda, é aquela filha de fulano. Sempre vai te caracterizar. Eles vão te descrever de uma forma para te desqualificar. Para te desqualificar. Amém? Sabe? Isso acontece para que você não acredite que você possa ser usada por Deus. Não, eu sou assim. Imagina como que Deus vai me usar. Olha para mim, eu não sei fazer nada. Eu não consigo nem falar com as pessoas. Sabe? O inimigo ele vai descrever você de uma forma que você se sinta desqualificada. Esther era chamada órfã, que perdeu o pai e mãe. Todos que olhavam para ela falavam, aquela menina que perdeu o pai e a mãe. Sabe? Deus, ele olha no coração, ele olha nas profundezas, ele não vê as aparências. E se nós entendemos que nós precisamos confiar nele, não no que o inimigo diz, nós vamos chegar ao nosso destino. Mas se toda vez que alguém te caracteriza alguma coisa e você para, você não vai chegar ao seu destino. Sabe? Pessoas que são marcadas, elas são atingidas de lugares menos prováveis, por pessoas mais perto possível. Sabe, Davi, pela sua própria família. Pela sua própria família. Esther foi atingida por pessoas que estavam servindo ao rei, junto, que deveriam estar do lado dela. Sabe, amados, e isso nos leva no chão, nos leva, sabe, a lugares de dor, de sofrimento. Porque quando nós mais precisamos, é as pessoas que estão perto de nós, que nós esperamos nos ajudar, mas elas vão todas embora. Amados, eu posso te afirmar que eu já passei por isso. Pessoas que eu pensava que iriam me ajudar, foram embora. Mas Deus não me abandonou. Deus jamais nos abandona. Jamais nos abandona quando nós confiamos nele, sabe? Se você já foi comparado, se você já foi abandonado, se tem caracterizado você, eu quero te falar que você é marcada por Deus. Você é marcada por Deus. Esther, provavelmente ela foi perseguida ali no palácio. Provavelmente pelas outras mulheres. Imagina, Esther e Davi, ele tinha algo em comum. Eles tinham algo em comum, sabe? Davi foi escolhido para ficar no lugar de Saul. Esther foi escolhida para ficar no lugar de Vaste. Saul e Vaste eram um rei e uma rainha desobediente. Deus escolheu pessoas incomuns, pessoas que não tinham lá grandes características, para substituir um rei e uma rainha. Mas eles tinham uma característica grandiosa: a obediência. Sabe? E eu quero falar hoje sobre essas marcas. Marcas de um chamado. Como sabemos que fomos marcados? A primeira marca: nós somos aprovados no secreto. Sabe, Davi, ele não tinha sido convidado para o jantar, onde iria ser ungido o rei. Ele nem tinha sido convidado, ele estava com a marmita dele lá no campo. Lá, bem longe, bem longe, bem longe. Nem lugar à mesa para ele tinha. Mas Deus tinha reservado o lugar dele. Quando Deus reserva o meu e o seu lugar, é Ele quem manda nos buscar. Quando Deus reserva o nosso lugar, nós precisamos manter-nos no lugar de obediência, fazendo muitas vezes aquilo que não queremos, porque é Deus que nos leva ao nosso lugar. Muitas vezes nós queremos ir e tomar a força, mas não. Davi estava ali, no campo, servindo, cantando para as ovelhas, sabe? Esther, ela não tinha linhagem real. Esther foi separada no ventre. Deus já tinha um lugar para ela. Porque a palavra de Deus diz que mesmo se você perder pai e mãe, Ele nunca
te abandona. Nós vemos aqui o cumprimento dessa palavra de Salmos 27. Sabe? As pessoas, elas não conseguem te ver enquanto você é uma semente. O inimigo te vê. Sabe? Porque Jesus, Moisés, eles tentaram matá-los, ainda bebês. Porque se você mata uma semente, ela não cresce. Sabe? O inimigo queria matar Jesus e Moisés, não porque eles eram bebês, mas porque ele sabia quem eles se tornariam. Sabe, o inimigo tem afligido o povo de Deus, tem enfraquecido o povo de Deus, não pelo que eles são, mas pelo que eles podem se tornar. Sabe, tem caracterizado as nossas vidas. Você não pode, você é abandonada, você é derrotada, você é rejeitada. Por quê? Porque ele não quer que você alcance o seu lugar, não quer que você sente no seu lugar. Sabe, nós precisamos nos atentar. O inimigo sabia quem eles se tornariam e queriam destruí-los antes. O inimigo, ele não vai te destruir na hora que você chegar na sua cadeira. Não, ele vai tentar te destruir pelo caminho. Ele vai tentar te distrair pelo caminho. Sabe, tem um livro da Lisa Biver, que ela diz a história do filme do Exterminador, que diz que a Sarah O'Connor estava sendo perseguida pelo inimigo e ela falou: por que você me persegue? Eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não sou casada, sou mãe solteira, cara, minha vida é uma derrota, eu trabalho numa lanchonete, sabe? Por que você quer me matar? Eu quero te matar por quem você vai se tornar. Eu quero te matar porque você vai ser resposta para a sua geração. Eu quero te matar, Sara, porque você vai ser no futuro, você vai fazer a diferença. Sabe, amadas, o inimigo, ele vai tentar te destruir pelo caminho, antes que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Então nós precisamos estar alertas e atentas a esses sinais. Não é quem você é hoje, é quem você vai se tornar. Sabe, talvez nós não nos tornamos aquilo que fomos chamados, porque nós estamos vivendo uma vida caracterizada. Imagina se Jesus tivesse vivido escondido. Imagina se Moisés, Joquebede, tivesse escondido para sempre Moisés. Mas não, ela foi ousada, ela pegou o filho, colocou numa cestinha e mandou ele pelo rio, colocou ele no rio. Enquanto o faraó lançava os bebês, ela colocou o seu bebê no rio. Sabe? Jesus, ele continuou de cidade em cidade, ele não parou, ele não ficou escondido, com medo. Sabe, amadas? Davi estava no campo adorando, obedecendo. Quando nós priorizamos Deus, obedecemos a palavra dele, ele manda nos buscar. Sabe? Ele que manda nos buscar. Não é qualquer pessoa que vai. Ele manda nos buscar. Sabe? O lugar que Deus reservou para você. Só você pode se manter longe dele através da sua desobediência. Mas se você permanecer no lugar de obediência, ninguém, nem mesmo você, pode ser impedimento para isso. Amém? A segunda marca daquele que foi marcado, chamado, ele será ungido antes de ser enviado. Tem muitas maneiras de serem ungidos, né? Nós vamos aprender com Davi e com Esther. 1 Samuel 16:12, o Senhor disse a Samuel: unja-o. Esther 2:12 diz: antes de ir ao rei, Esther passou por tratamento 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Eles foram ungidos, ambos foram ungidos. Sabe, amados, Davi, ele foi ungido e voltou para cuidar das ovelhas. Ele não foi para o palácio, não. Amém? Ele voltou para cuidar das ovelhas. Ele começou a transformar ainda mais aquele ambiente ali no campo em adoração, em declaração ao Senhor. Sabe? Davi não vai para o palácio. Imagina, ele ungido, sabendo que a família estava nem aí para ele, mas ele também não estava nem aí para a família, porque ele sabia quem era o Deus dele. Diz: olha, Davi, você foi ungido rei, mas pode continuar aí fazendo o seu trabalho, pode ir lá para o campo cuidar das ovelhas, limpar lá os matinhos. Será que a gente iria? Ah, eu? Não, eu fui ungida. E o sangue de Jesus de limpar banheiro.
Falar com aquelas irmãs lá, não. Tô em outro nível. Sangue de Jesus tem poder, né, irmãs? A gente não faz isso jamais. Ele voltou para o campo para servir. Você está servindo onde você está? Você está servindo aí onde você está sendo perseguida, sabe? Título e unção são duas coisas distintas. Título e unção não vão te levar a lugar nenhum. Você precisa servir primeiro no campo. Primeiro você precisa obedecer à vontade de Deus, amém? Esther ficou 12 meses sem ao menos saber o que esperava. Irmãs, Esther não sabia que ia se tornar rainha, tá bom? Esther ficou 12 meses ali, imagina o que ela passou, meu Deus, né? E se eu não me tornar rainha, se eu for diante do rei, ele não gostar de mim, eu vou ter que viver nesse harém pro resto da vida, sabe? Ela não ia poder se casar, porque naquela época as concubinas, elas não se casavam, elas ficavam ali, viviam entre elas. Imagina, irmãs, que sofrimento. Ela pensar, eu já não tenho pai, eu já não tenho mãe, não vou poder ter filhos, não vou poder seguir a linhagem dos meus pais. Não foi fácil não, irmãs, ela não estava ali no spa, não. Ela estava passando, era uma prova. Sabe, a gente vê assim, nossa, a vida, olha que lindo, 6 meses de óleos de mirra, 6 meses de creme, irmãs. As aparências enganam, às vezes a gente vê as pessoas bonitas, com roupas lindas, mas irmãs, por dentro a alma está destruída, dilacerada, sabe, a palavra de Deus diz que ele não vê a aparência, amém? Esther 4,13 diz, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única a não morrer. Mardoqueu ainda lembrou, Esther, não esquece quem tem um controle sobre a sua vida, não é você. Não esquece que mesmo você estando na posição, ele pode tirar daí em 1 segundo, se você não obedecer. Não esquece que quem te colocou aí foi ele. Mardoqueu disse para Esther, desse jeito, sabe, amadas? A terceira marca de um chamado. Essa é boa. Você será a resposta para um problema. Hoje o que nós mais dizemos, problema dos outros, tô fora, nem consigo os meus. Pois é, quando nós temos a marca de um chamado, nós estamos prontos, preparados e somos chamados por Deus para ajudar nesses problemas. Amém? 1 Samuel 16,14 diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul. E o próprio Deus enviou um espírito mau que começou a atormentar Saul. Sabe, os empregados então falaram ali com Saul, olha, nos mande, nós iremos procurar um homem que toque lira. Então Saul disse a eles, vão, procurem um homem que toque bem, muito bem lira. Sabe? Ele não diz, vai e procure um ungido. Não. Procure um homem que toque bem lira. Sabe, Davi voltou ao palácio, não como rei. Sabe, não como um líder. Não, ele foi tocar lira. Ele foi chamado, porque ele tocava bem lira. Sabe, talvez você tenha sido chamada por alguma característica sua e você está esperando ser chamada pelo seu título. Talvez Deus te chamou para limpar os banheiros porque tem alguém ali que ele quer usar a sua vida, mas você não, você quer ficar lá no púlpito. Sabe, nós aprendemos com Davi que ele estava preparado para atormentar o que atormentava Saul. Você está preparado para atormentar o que tem atormentado o povo de Deus? Sabe? Você tem sido a solução do problema de alguém? A palavra de Deus diz que Davi ele foi como um servo e não como líder. Deus permitiu que ele experimentasse o lugar, que ele experimentasse o palácio onde ele iria viver futuramente. Não como rei, como um servo. Sabe? Unção não te leva aos lugares, mas a obediência sim. Sabe? A palavra de Deus diz que ele vai nos levar muitas vezes para servir. E é servindo que nós vamos liderar. É servindo que nós vamos ser usados. É servindo que nós vamos ser resposta para um problema. Sabe, talvez você está perto da sua cadeira.
Mas você não entendeu ainda que através deste lugar de humilhação, através deste lugar onde você acha que não é para você, é que ele vai te levar para o palácio. Amém? Sabe? Deus levou Davi como servo para testar se ele seria um bom rei. Porque Deus sabia o que ele ia passar. Deus sabia que ele ia ser perseguido. Deus sabia que ele ia ser afrontado. Então Deus precisava preparar o coração dele, quebrantar o coração dele, sabe? Para que ele pudesse representar Deus onde ele estivesse. E muitas vezes para isso nós precisamos passar por estes lugares, ser removidos os espinhos, ser removidos tudo aquilo que nos afasta de Deus. Esther, no capítulo 2:4, diz que ela foi a que mais agradou ao rei. Diz que a moça que mais agradasse ao rei seria rainha no lugar de Vaste. No versículo 8 diz que foram muitas moças, muitas. E no versículo 9 diz que Hegai agradou de Esther e a favoreceu. E a favoreceu. Esther 4 diz que Mardoqueu contou tudo a Atar, o plano de Amã para destruir os judeus. E no versículo 16 diz: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família, você e a família de seu pai morrerão. Sabe, amadas, Esther foi resposta para um problema. E não foi como rainha, foi como judia. Esther foi resposta para um problema, não com título, não com unção, mas em jejum e oração com vestes de lamento. Sabe, não é sobre a posição, não é sobre a unção, é sobre a obediência. Amém? Quarta marca de um chamado. Quando você é marcada, a sua oportunidade virá após a sua obediência. Sabe, em 1 Samuel 17:20, Davi tinha ido já tocar harpa no palácio, ele tinha voltado para cuidar das ovelhas, e então o pai dele chama ele ali em meio e tudo aquilo e diz: olha, estamos aqui, leva esses lanches para os seus irmãos. Ele podia ter falado: não, eu estou trabalhando para o rei agora, eu estou tocando harpa para o rei, eu tenho que cuidar das ovelhas aqui, não vou não. Não, ele pegou ali aquele saco, sabe, com os queijos, com os pães, e levou para os irmãos, e levou a encomenda para o rei que o pai tinha mandado. Então ele começou a olhar ali, quem ele viu? Golias. Sabe, Golias era um medo para os homens que estavam ali, aqueles homens que eram do exército. Davi era do campo, um cantador de harpa. E ele olhou para este gigante, amados, e ele viu uma oportunidade. Será que nós temos visto oportunidade em meio às dificuldades? Sabe? Muitos querem muitas vezes permanecer no palácio, mas Davi obedeceu ao pai, sabe? E através dessa obediência ele encontrou o maior obstáculo da vida dele, sabe? Quando Deus mandar você fazer algo, não deixa pela metade. A palavra de Deus diz que Davi, quando saiu, ele deixou um pastor cuidando das ovelhas. Sabe, ele não... então se eu vou obedecer meu pai, eu vou deixar essas ovelhas aqui, é problema dele. Não. Ele deixou um pastor cuidando dessas ovelhas, enquanto ele foi obedecer o seu pai, sabe? Esther, no versículo 15, ela diz: vai reunir todos os judeus que estão em Suzã em jejum em meu favor. Esther, ela obedeceu. Ela poderia ter se acovardado, ela poderia ter ficado com medo, mas como que eu vou enfrentar? Como que eu vou enfrentar Amã, um homem poderoso? A gente não tem chance. Sabe, ela poderia ter desistido, mas não, ela obedeceu. E ela disse: se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu vou obedecer. Sabe, Davi da mesma forma. Quinta marca de alguém que foi chamado por Deus, marcado por Deus. Essa pessoa, ela será levantada através de um obstáculo. Você tem parado nos obstáculos? Você tem parado
nas dificuldades. Sabe, Davi, ele viu Golias e ele transformou esse obstáculo em uma oportunidade. Porque Davi confiava em Deus. E foi no nome de Deus que ele venceu. Os próprios irmãos falaram para ele, sai daqui. Volta lá pro campo. Vai cuidar das ovelhas. Quem é você? Você não é ninguém. Você nem sabe nada de guerra. Você nem entende nada. Vai embora. Você vai nos envergonhar aqui. Davi foi tratado assim pelos próprios irmãos. Mas ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia quem ele adorava. Ele sabia quem estava lá no secreto com ele. Ele sabia. Sabe, quando nós cultivamos uma intimidade com Deus, nenhuma mentira vai nos abalar. Quando nós sabemos a verdade de quem Deus é e quem nós somos, o inimigo ele pode falar até, sabe, ele pode mandar recado. Não vai fazer efeito. Porque nós sabemos quem ele é e quem nós somos. E Davi sabia, sabe? Esther, ela enfrentou Amã. E acabou sendo uma oportunidade para a promoção de Mardoqueu e para a libertação do povo judeu. Foi um novo tempo para aquele povo, que teve até uma data para fazer festa, comemorações anuais. Sabe, amadas? O que tem parado você? Quais são os obstáculos que você não tem transformado em oportunidade? O que Deus tem colocado no seu caminho que você tem achado difícil demais para você fazer? Que você não entendeu ainda que é Ele que faz. É tudo sobre Ele, tudo sobre a força dele. Amém? A sexta marca de alguém que foi chamado e marcado, você precisa ser você mesmo. Eu vou mudar, vou arrumar meu cabelo diferente, vou agir diferente. Não. Você precisa ser você mesmo. Sabe, nós aprendemos com Davi em 1 Samuel 17 que ele recusa usar a armadura de Saul. Ele diz, não, vou usar esse trem não, esse trem pesado, mal cabe em mim. Imagina, Davi pequenininho, usando a armadura de Saul. Ele ia ser morto. Ele usou pedras e estilingue. Sabe, talvez Deus tenha colocado coisas simples em nossas mãos. Mas nós olhamos e falamos, é só pedras. É tão pequeno, é tão pouco. O pouco, Deus faz milagre. Ele gosta de coisa pouca. Deus gosta de coisa pouca. Amanhã eu vou falar sobre isso, viu? Deus gosta de coisas poucas. Não. Sabe o que Davi fez? Ele pegou 5 pedras, mas ele usou só uma. Ele usou só uma, foi o suficiente para derrubar e matar aquele gigante, aquele obstáculo que estava impedindo a passagem dele, sabe? E Esther, capítulo 5, versículo 1, diz que Esther vestiu as suas vestes reais, sabe? Esther, ela sabia que podia morrer, mas ela vestiu as suas vestes reais. Ela sabia também da influência de Amã. Ela sabia que ele era um homem influente. Mas ela tinha orado, ela tinha jejuado. Ela sabia quem era o Deus dela. Ela sabia que se ela morresse, ela estaria com ele mesmo. Ela foi obediente. Sabe, quando Davi enfrentou aquele gigante, as pessoas disseram, coitado, ele vai morrer, ele vai ser massacrado. Até o rei falou, desiste, você é muito pequeno. Você é muito fraco. Ele falou, não, é porque você não sabe que eu fui escolhido no secreto. Lembra da marca 1? Eu fui escolhido no secreto, Saul. Eu fui marcado lá no secreto. Porque eu tenho uma intimidade com Deus. E ele me ensinou lá a matar leões, urso. Ele já me ensinou que é tudo no nome dele, é tudo no poder dele, é tudo na autoridade dele. Esse gigante aí, não, isso não me amedronta não, porque eu sei o tamanho do meu Deus. Lembra, irmãs, quando eu disse ontem que nós ouvimos falar da grandeza de Deus, mas nós não conhecemos? Quando não conhecemos, nós nos acovardamos. Mas Davi não, ele sabia o tamanho do Deus e sabia quem ele era e o poder que ele tinha. Sabe, foi isso que levou a vitória dele, não foi Davi. Não foi a pedrinha que Davi lançou, não. Foi o gesto, o ato da obediência. A obediência gera milagre. A obediência nos leva à nossa posição diante de Deus. Sabe? Saul estava na posição de rei.
mas a unção não estava mais sobre ele. Sabe, Amã, ele tinha posição, mas não tinha obediência. A rainha Vaste tinha posição, mas não obedeceu. Não é sobre posição, não é sobre, sabe, unção, é sobre obedecer. Nós vemos que todos eles foram fracassados porque não obedeceram. Não obedeceram. Eu quero falar da 7ª e última marca de um chamado. A 7ª e última marca, que você foi marcado por Deus. Você vai honrar os líderes, mesmo que o caráter deles não mereça honra. Eu vou não. E eu já falei isso, irmãs, muito. 1 Samuel 24:6 diz, Davi diz que não tocaria no escolhido de Deus. Davi teve a oportunidade de matar Saul enquanto ele o perseguia para matá-lo. Davi queria matar, Saul queria matar Davi. Por quê? Porque ele estava com medo de perder a posição dele. Ele não estava com medo de perder a unção, porque ele já tinha perdido. Ele estava com medo de perder a posição dele. Ele estava com medo de perder a fama dele. Porque Davi estava ficando famoso entre as mulheres, entre o povo. Principalmente quando ele cantou a canção dos milhares. Né? Davi matou milhares. Saul matou 1000. Davi matou milhares. Isso enfureceu o coração de Saul. Sabe, quando nós deixamos a inveja, a ira entrar na nossa alma, nós armamos planos diabólicos para destruir o outro. Foi isso que aconteceu com Saul. Ele queria matar Davi, mas Davi falou para os homens dele, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Sabe, ele não tinha mais unção, mas Deus tinha ungido ele. E Davi entendeu isso. Davi sabia que Deus era justiça. Davi sabia que ele não precisava fazer, porque Deus faz a parte dele. Eu preciso obedecer, Deus faz a parte dele. Não, eu vou me vingar. Não precisa. Eu só preciso obedecer. Eu só preciso obedecer a Deus, obedecer, fazer a vontade dele, que ele mesmo vai vingar contra os meus inimigos. Ele mesmo vai destruir, ele mesmo vai tirar aqueles que estão assentados no meu lugar. É ele que faz. Sabe, nós não podemos nos levantar querendo fazer com as nossas próprias mãos, ser vingativos. Não, ele é que faz a justiça. Sabe? Quando nós vamos contra os líderes, nós vamos contra Deus. Sabe, amados? E às vezes não é fácil, às vezes a gente se sente injustiçado, às vezes a gente se sente abandonado. Eu já me senti assim, não é fácil, sabe? Mas a gente vai aprendendo. Aí você coloca nas mãos de Deus e deixa aí. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre todos. Você não acha que está sobre os líderes? Claro que está. A quem é mais dado, mais é cobrado. Não preocupa não. Tá fazendo errado? Continua, faz a sua parte, continua fazendo, servindo, continua adorando, continua ofertando, continua dizimando. Você não está fazendo. Se você estiver fazendo para homens, algo está errado em você. Se você estiver fazendo para homens, esperando de homens, você precisa ter um encontro com Deus no secreto. Você precisa voltar lá no 1, na marca 1. Você precisa ir para o secreto e ser marcado por Deus. Amém? Esther 5, no versículo 4, diz que ela disse ao rei, se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que prepararei. Esther podia muito bem ter ido bonita diante do rei e falar assim, olha, ele quer me matar. Eu, a sua princesa linda, olha para mim. Ele quer me matar, mata ele. Olha, ele tá tramando contra mim. Vamos fazer algo contra ele. Sabe? Ela poderia ter agido como Amã, não, mas ela não era como Amã. Ela tinha intimidade com Deus. Ela tinha sabedoria, ela orava e jejuava. Sabe? No versículo 7, ela diz novamente para o rei, se o rei tem consideração por mim, vem amanhã novamente o rei. E Amã. Sabe, amados? Ela sabia que Amã era um homem mau, desleal. Mas Deus também sabia. Ela não precisava provar isso. Quem ia provar era Deus. Quem faz é Deus. Quem vinga é Deus. Sabe? Mas nós precisamos entender isso.
Nós precisamos entender isso e começar a viver de maneira como filhos, como nós temos falado desde o primeiro dia. Sabe, a mãe, ele queria matar ela, ele queria matar Mardoqueu, ele queria destruir todo o povo dela, destruir toda a linhagem da família dela. Sabe, ele era um inimigo mau. Mas ela, como Davi, não teve medo. Ela entendeu que ele tinha posição, mas não tinha unção. Que ela não precisava fazer nada. Porque Deus ia fazer. Porque Deus era a justiça dela. Sabe, amados? O livro de Esther não fala, não cita sobre Deus. Mas mostra a obediência. Mostra sobre o jejum, sobre a oração. Mostra sobre a renúncia, sobre a entrega. Sobre amar o próximo. Sabe? É um livro que a gente aprende tanta coisa. Deus olha para você. Deus conhece você, sabe? Nós precisamos honrar as pessoas, mesmo aquelas que não merecem honra. Nós precisamos, porque quando nós fazemos isso, Deus manda nos buscar lá no campo. Deus manda nos buscar lá na casinha humilde como Esther morava. Deus manda nos buscar onde estivermos para ocuparmos o nosso lugar, sabe? Muitas vezes nós estamos próximo do lugar que Deus reservou para nós, mas nós queremos chegar de maneira triunfante, sabe? Davi chegou no palácio depois de longas batalhas. Davi chegou no palácio depois de ter sido tentado, quase assassinado. Ele chegou depois de perder tantos homens. Ele chegou ali. Ele já estava tão forte. Ele não era mais aquele Davi que matou Golias. Sabe? Demorou muitos e muitos anos. 20 e tantos anos para que ele chegasse à posição dele. Mas nesse tempo ele não estava parado. Não, eu só vou para o palácio. Não, ele foi para a caverna. Ele foi para a guerra. Sabe? Ele passou fome. Ele passou frio. Ele passou medo. Mas ele continuou obedecendo e falando: é tudo sobre você. Tudo é sobre você. Você é o poderoso. Você é o poderoso. Sabe, ele orava e falava assim: Deus, me ajuda. Me ajuda aqui, eles estão me perseguindo. Eu sei que você tem um lugar para mim, mas hoje eu preciso de você aqui, me ajuda. Deus mandava trovões dos céus, Deus mandava socorro, sabe? Mas nós, muitas vezes, ele nos coloca numa caverna, nós começamos a choramingar, a culpar: a culpa é de fulano, ciclano tomou meu lugar, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é de, sabe, de todo mundo. Não, Davi não ficou assim, enquanto isso ele estava adorando. Sabe, os salmos mais lindos da Bíblia foram escritos por Davi enquanto ele estava sendo perseguido, enquanto ele estava vivendo em cavernas. Não foi no palácio, amadas. Se você ler a Bíblia em ordem cronológica, você vai ver que os salmos foram escritos enquanto ele estava em perseguição, enquanto ele estava sendo perseguido por, não era por poucos, não, era por gigantes, era por muitos, muitos. Como Davi sobreviveu? Porque enquanto você obedece, Deus te livra. Enquanto você obedece, Ele guarda o seu lugar. Enquanto você obedece, Ele destrói os seus inimigos. Enquanto você obedece, Ele escreve a sua história. Mas nós precisamos obedecer. Eu quero alcançar uma posição. Não, amadas, queira alcançar a obediência. Eu quero um lugar na igreja. Não, queira obedecer. Eu quero alcançar, quero ser melhor do que fulana. Não, queira ser menor ainda, queira servir. Eu quero que Deus cumpra a vontade dele na minha vida. Cumpra primeiro o seu dever de obedecer. Sabe, Davi, quando ele foi ungido, ali ainda pequeno, ele poderia ter falado para Samuel: olha, me leva daqui. Essa família não me ama. Sabe, eles não gostam de mim. Eu fico meses lá no campo sozinho. Eu me sinto aqui tão sozinho. Eu me sinto aqui tão abandonado. Não. Ele voltou a fazer o que ele fazia. Ele continuou obedecendo o pai dele. Ele continuou servindo os irmãos dele. E os irmãos dele continuou humilhando ele mais ainda. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é de estar aqui? Quem você pensa que é que pode destruir esse gigante? Coitado de você, vai embora. Pega sua bolsinha e volta lá para a roça, para onde você foi chamado, para onde você é o seu lugar. Sabe, amadas? Mas Davi,
ele sabia quem era Deus. Davi, ele sabia que era Deus que ia mudar a história dele. E eu quero orar por você. Sabe, amados, nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos entender esta palavra. Nós precisamos colocar em prática esta palavra, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Você tem contemplado um Deus que outros veem? Ou você tem contemplado com seus olhos? Sabe, Davi, ele não teve medo do gigante, porque ele contemplava Deus no secreto. Os irmãos não, então os irmãos viam só o gigante. Sabe? Muitas vezes, Deus ele vai colocar obstáculos para nos tornar forte, para nos tornar perseverante. Sabe? Muitas vezes vem dificuldades para orarmos mais, para jejuarmos mais, mas nós podemos viver uma vida de obediência, de oração e de jejum prazerosa, não somente, sabe, aquela oração de dor, aquela oração por socorro, aquela oração por misericórdia, não. Ele quer nos levar a um lugar onde a gente viva deste lugar de intimidade, orando segundo o coração dele. Sabe, amados, não é um lugar que você passa por ali. Ele quer nos preparar para matar leões, para matar ursos e gigantes. Mas nós precisamos obedecer. Pai, que essa palavra venha gerar fruto. Que toda mentira, Pai, que o inimigo tem lançado contra nós, tem nos caracterizado, tem tentado nos destruir para que nós não alcancemos o nosso lugar. Pai, tudo aquilo que tem nos enfraquecido durante a caminhada, que nós possamos olhar para você como Davi e Esther. Que nós possamos entender quão grandioso tu és. Que nós possamos te obedecer mesmo quando nós não estivermos na posição que desejamos. Que nós possamos te servir onde o Senhor nos colocar. Que nós possamos te servir diante da nossa cadeira, limpando o chão, fazendo o que for, mas entendendo que foi o Senhor que nos colocou ali. Que nós não venhamos pular etapas, mas que nós venhamos viver a vida como Esther e Davi. Esther passou por um processo, Davi passou por outro processo. Diferente, mas foram processos. E o nosso é diferente também. Mas nós queremos passar em obediência. Nós não queremos lutar contra essas pessoas. Nós não queremos lutar contra os nossos inimigos. Nós queremos te adorar. Ora namanás. Nós queremos investir o nosso tempo te adorando, glorificando o teu nome, te obedecendo. Porque você é nossa justiça, é você que vai destruir todos os nossos inimigos. É você que vai destruir, é você que vai nos chamar no momento certo. Não são as pessoas, não são os líderes que vão nos escolher. Não, quem nos escolhe é você, quem nos coloca no nosso lugar de honra é você. E nós precisamos te obedecer. Ah, Pai, nos leva a este entendimento, para que a nossa vida possa ser frutífera neste ano de 2021. E que esses 12 dias de jejum se tornem 120 dias durante este ano. Que nós possamos renunciar à nossa vontade, o nosso eu, e fazer somente a tua vontade. Amém, irmãs? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele prospere a sua vida, que Ele te prospere nesses dias de jejum e de oração. Que você possa meditar nesta palavra hoje e perguntar esses 7 pontos. Onde nós precisamos melhorar? Pai, nos chama hoje para ocuparmos o nosso lugar. Nos chama, Pai. Nos chama pelo nome. Ele vai te chamar pelo nome. Ele vai te chamar pelo nome. Ele não vai te chamar por características. Ele vai te chamar pelo nome. Ele chama pelo nome. Esteja atento. Esteja atenta. No nome de Jesus. Te vejo amanhã às 7 horas da manhã. Compartilhe essa live com alguém. Convide alguém ainda para fazer esse jejum. Ainda dá tempo. Mesmo que seja poucos dias. Nós precisamos incentivar as pessoas a estar neste lugar de contemplar a face do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã. Estou à disposição. Se você precisar de mim, é só me chamar lá no meu WhatsApp.
Beijo, Gisele, te amo. Valéria, Thaisa, todas vocês, Antônia, Ruth, Russane, irmãs, vocês é uma bênção na minha vida. E eu oro e declaro sobre a vida de vocês, no nome de Jesus, um novo tempo, o tempo que o Senhor vai chamar vocês para ocupar o lugar que Ele tem reservado para vocês. Amém? Deus abençoe.